mais um Faça Você Mesmo, começando aqui na telinha da TV Câmara Campinas. E hoje você confere como que se faz um conjunto de biojoias. Para isso, a nossa convidada do Faça Você Mesmo de hoje é a Clara Aidar. Ela é pesquisadora e também artesã e vai mostrar aqui pra gente, né, Clara, como que se faz esses conjuntos aqui maravilhosos. Clara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tá aqui participando com a gente do Faça Você Mesmo. Olá, eu que agradeço, né, estar aqui. Eu acho que é um espaço privilegiado a gente poder apresentar um trabalho, né, ensinar como fazer e também falar um pouquinho da importância da biojoia, que eu acho que a cada vez ela se torna mais evidente, né, para o mercado, não só em questão de venda, mas a importância até educacional, né, da confecção da biojoia. E eu posso explicar por quê. Com certeza, Clara. Eu até gostaria que você explicasse para quem está em casa acompanhando aqui o Faça Você Mesmo, o que são as biojoias? Como que elas são confeccionadas? Quais materiais são usados? Sim. Então, biojoia é um material, um adorno, né? Que pode ser uma pulseira, um colar, um brinco ou um colar decorativo também, né? Que contenha no mínimo 70% de materiais naturais. Então, dentre esses materiais naturais, o que nós destacamos são as sementes. Particularmente, eu prefiro as sementes da Amazônia, do bioma da Amazônia e do Cerrado também, porque são mais resistentes. Além da beleza, né, da diversidade, elas são mais resistentes. Então, você tem uma biojoia que pode durar muitos anos e manter a sua beleza inalterada. E a outra coisa que é importante a gente lembrar, que uma biojoia é uma forma de você mostrar a biodiversidade, a rica de biodiversidade brasileira, né? Que nós temos a maior, né, do planeta. Então, ao confeccionar, você já tem esse contato, né? Conhece as sementes, a maioria delas tem nome indígena, que é muito bacana, né? É tudo bem da Amazônia, bem da mata mesmo. Então, a pessoa já tem esse contato, que eu também acredito seja terapêutico, porque traz toda aquela informação do vegetal, né? Daquele universo vegetal. E também porque a pessoa começa a criar, desenvolve muito o lado criativo. Então, o artesão vai fazer uma biojoia, o outro que está usando do lado, está usando o mesmo material, ele vai, às vezes até a mesma técnica, ele vai fazer uma biojoia completamente diferente. Você estava até falando dessa semente aqui, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o quanto ela é resistente, né? O nome dela e por que ela já tem essas manchinhas também. Então, essa a gente considera a rainha das sementes da Amazônia, é a jarina. A jarina é um marfim vegetal, porque ele é tão durável, tão resistente quanto o marfim animal, que implica no sofrimento animal, que é inútil, porque você tem aqui já um marfim, né? E essa semente, ela leva 7 anos para se formar, é uma palmeira. E assim, a Amazônia tem muita jarina. E com ela a gente, por exemplo, aqui ó, vou mostrar para vocês. Você tem a mesma semente, a jarina, só que no formato tubular, tá? Aqui você tem a mesma semente nesse formato, fatiado. Então ela se presta a muitas coisas, né? E esses trabalhos esses daqui foram feitos por alunos. Todo esse pedaço aqui, todo esse material aqui. Todo esse material foi produzido por alunos, né? Alunos de uma ONG, ONG. Que você também faz parte, é isso? Conta pra gente um pouquinho sobre essa ONG. Sim, eu sou oficineira do MAI Maria Rosa, que fica no Taquaral, e lá especificamente eu estou trabalhando com biojoias. E é uma formação longa, isso que é bacana, é uma formação longa que começou em novembro e estamos desenvolvendo. Então eu falo para eles também, porque temos alunos homens também, né?
E eu falo para a turma, vocês estão se formando como designers, né? Designers de biojoias, porque cada um tem um estilo diferente, tem alguns que trabalham, esse tipo aqui mais esotérico, né? Que trabalha com os cristais. Aqui os búzios, né? Os búzios que já seriam um artesanato com mais raiz africana, né? E interessante porque você comentou que são também homens que estão homens também, né? Estão utilizando dessa técnica, né? Aproveitando esse espaço, né, Clara? Aproveitando esse espaço, aproveitando um nicho de mercado também. Importante a gente ressaltar que é um nicho de mercado, porque hoje as pessoas já não querem usar joias, né, por questão de roubo, de ficar muito evidenciado, então elas estão optando por um artesanato, uma biojoia ou uma bijuteria mais fina, mais refinada, né, porque é diferente você colocar no seu corpo algo totalmente natural ou colocar algo totalmente com plástico, né, com materiais que até no próprio contato com o corpo não é tão legal. Essa, por exemplo, que você está usando é linda, né? Ela já é toda... Ela é estilizada mesmo. Estilizada, né? Porque aqui eu trabalhei com as jarinas e com as pedras, né? A pedra turquesa. Que são pintadas, né? Como você disse. Ela é natural dela. Só que ela tingida, né? Tingida. No caso, essa aqui foi tingida, né? E essa é natural. E essa daqui é a jarina selvagem, que a gente chama. Que ela não foi polida, então ela está no estado do jeito que a mamãe natureza entregou pra gente, né? Que eu acho bárbaro esse formato, porque lembra uma pedra também, né? E, Clara, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Só aproveitando esse gancho, né, do artesanato, como que você chegou... Como que você saiu, na verdade, da pesquisa e ingressou nessa área do artesanato, de confeccionar essas peças? Como que foi isso? É uma longa história, porque eu sempre fui uma artista ligada à sustentabilidade, né, arte sustentável. Então comecei minha pesquisa com os povos indígenas, né, com o grafismo indígena, o grafismo africano, tintas naturais, fibras vegetais, né, inclusive fibras da Amazônia, que eu gosto de trabalhar no têxtil, né, e depois tingimentos naturais também, e depois eu fui para a biojoia, né, já há cerca de 3 anos que eu estou nessa pesquisa com biojoia, porque também está ligada à história dos povos, né, todos os povos tradicionais têm seus adornos, seus adereços, né, e utilizam as suas matérias-primas do local onde vivem, e de uma forma também muito ritualística, né? Não só estética, mas também tem um conteúdo antropológico. Tem todo um significado, né? Tem todo um significado, tem, né? E as religiões também, porque, por exemplo, na Igreja Católica tem os terços, né? Que antigamente eram feitos com a semente lágrima de Nossa Senhora, né? Até hoje tem alguns locais que fazem. Tem na linha do yoga, tem as japamalas, né, que são feitas com açaí, né? Na linha do candomblé, da Umbanda, tem as guias, que também são feitas com sementes, né? Então, assim, e a linha esotérica, que eu também gosto de trabalhar, que são as pedras, os cristais, né? Também outros materiais naturais, né, que você encontra, que estão ligados a um lado mais místico, né? A Clara já começou a fazer esse conjunto de biojoias aqui pra gente, mas lembrando que você confere agora na tela todos os materiais que são necessários para fazer esse conjunto maravilhoso. Fiquem ligados. Para fazer as peças, você vai precisar de sementes de paxiúba, açaí, tubinhos de açaí, jarina ou contas de madeira, casca de coco, 4 metros de fio encerado, miçanga de madeira, tesoura, isqueiro e uma base para brincos. Clara, então, continuando aqui, nosso conjunto de biojoias, o que você está fazendo agora nesse passo?
Então, aqui nós temos já o pingente, né? Já prontinho, da jarina com os fios preenchidos. Aqui nós vamos introduzir essa semente também da Amazônia que se chama paxiúba. Olha. Ela também é bem fácil de colocar, né? Ela é fácil também. Paxiúba. Aqui, paxiúba. E eu trouxe uma outra opção. Quem não encontrar, por um motivo ou por outro, pode usar uma conta de madeira também, tá? Uma substituição aí, né? É. Ela é difícil de ser encontrada, Clara? Pela internet é fácil. Você encontra tudo. É só colocar lá sementes para biojoias, materiais para biojoias, que encontra. Bem fácil, né? Isso. Aqui nós vamos começar já a montar o colar. Então nós vamos colocar 6 sementes de açaí, sendo 3 aqui, lembrando que são 2 lados, né, do colar. Então vamos colocar aqui 3. Tem uma quantidade aqui também? Ou Olha, é aleatório, mas eu acho que colocando 3 ela fica bem graciosa, sabe? Harmônica, né? É, fica harmônica, dá um jogo bom. Aí do outro lado também 3. Né? Lembrando que essa semente que eu tô fazendo aqui é o açaí natural, que ele também pode ser tingido, mas eu gosto mais da semente ao natural. Então, olha, colocou 3 de cada lado. Agora a gente coloca uma casca de coco. Agora que entra aí, pessoal, a casca de coco que vocês conferiram na lista de materiais. Tá, aí vai ajeitando. Aqui do outro lado vocês podem fazer tudo de um lado só e depois fazer o outro, ou vai fazendo alternado, né? É mais fácil alternado, Clara? Qual que é a dica aí para quem está começando, né, a fazer uma biojoia? Eu acho que fazendo alternado é bom, porque você vai verificando se os tamanhos estão bons. E uma dica que eu dou é usar as sementes mais ou menos no mesmo tamanho, né? Não colocar assim uma grande, uma pequena, uma média, usar mais ou menos, porque principalmente o açaí tem variação de tamanho, tem a grande, a média e a pequena, né? Então a gente sempre procura manter um padrão, que fica, eu acho que a biojoia fica mais, o visual fica melhor, né? Vamos dizer assim. A estética dela. A estética dela. Então aqui coloca de novo a casca de coco, né? Ó, aqui já tem um início. Um início. Até vou pegar aqui para o pessoal de casa dar uma olhada, que a Clara tá fazendo ela começou, né? Vai ficar exatamente assim, ó. Isso. Exatamente esse colar aqui, só que aqui tá tingido, né, Clara? É tingido. Ela já começou a fazer essa ponta aqui, né? Todo esse trabalho aqui. Bem bonito, né? E o pessoal gosta muito do açaí colorido também. É muito bem aceito, né? Tanto a jarina como o açaí. E você estava até dizendo que seria uma parte descartada, né, do açaí. Isso. E que no fim, né, consegue aí ser transformado em uma joia, né? Isso, Clara? Porque o açaí, o que a gente consome na alimentação é a polpa, né? E a semente vira um resíduo. Esse resíduo é descartado na natureza. Então, por exemplo, em Belém, existem montanhas assim nas ruas de Belém, Manaus, né, locais da Amazônia, tem montanhas e montanhas de açaí, porque eles produzem muito, né, é o local que mais produz. E fica esse descarte na natureza, que gera também um problema ambiental, né? Com certeza. Então, a gente está usando esse material como um recurso artesanal, é muito interessante. A gente também está contribuindo com o meio ambiente. Com o meio né, ambiente. Clara? Com o meio ambiente. O que iria, né, seria resíduo é transformado, Sim, né? É transformado. Em uso, né, novamente. Sim. E eu vou dizer uma coisa, o açaí é uma semente pequena, no entanto, ela é muito resistente.
né? Porque não é frágil, né? Ela não é frágil, ela é muito resistente. Então é um material que você tem por anos a fio. Lógico, a gente também tem que saber conservar, não pode molhar, não pode entrar numa piscina, né? Isso até que eu acho interessante a gente falar os cuidados sim, com a biojoia, né? Sim. Se tem alguma orientação nesse sentido também. Não pode molhar, então? Não pode, porque é um material orgânico, né? E a semente é muito interessante, porque quando ela entra em contato com água, com líquido, ela entende que ela precisa ser germinada. Olha. Então ela começa a inchar. Ela começa a se preparar para germinar. Então, isso acontece, né? Então a gente não pode molhar mesmo, nenhuma semente. Acho que só a jarina, viu? Porque a jarina praticamente já virou uma pedra, né? Mas eu não recomendo, porque material orgânico, né? A gente tem que ter todos esses cuidados. E outro cuidado importante para armazenar. Por exemplo, uma biojoia, se você guardar dentro de um armário fechado, de uma gaveta fechada, também não é bom, porque pode dar fungo, né? Ela fica num ambiente fechado, porque sempre lembrar que é um material orgânico. Então, ou você guarda... Ela pode escurecer também, dependendo da pedrinha, não? Olha, às vezes ela escurece, ela vai ficando mais amarelada, mas é pela ação do tempo mesmo, sabe? Tanto a jarina como o açaí. Então, Mas os cuidados principais, eu acho, é para a gente evitar a umidade, evitar locais muito escuros, né? Porque ela também gosta de sol, né? E para guardar, Clara, qual que é a melhor forma? Vidro. Assim, vidro? Não colocar, né, numa plástico, gaveta? Não, nem gaveta. Ou assim, se você quer guardar, por exemplo, as minhas eu guardo num cabide, assim, penduradas, expostas, né? Eu prefiro, não guardo em lugar fechado. Agora, um jeito bom também de guardar, aliás, o ideal seria guardar em travessas de vidro, sabe? Essas travessas grandes de vidro. Guardar ela deitada. Deitada. E com um fechamento hermético, porque ali não vai entrar nada, né? Tá bem preservado, Tá bem preservado. Então, mas o importante, o principal é não fechar ela, né? Não deixar num lugar escuro, que é sujeito a mofo, a umidade, a traça. E quando a gente também confecciona, a gente acaba fazendo, eu, né, principalmente gosto de ensinar a fazer os tratamentos antifúngicos, né? Ah, existe? Existe. Como que é feito? Então, são várias etapas. Você tem que dar um banho de ervas muito rápido nelas, né? Antes disso, tem que dar um choque térmico, né? Água quente ou água gelada? Não, você põe no congelador por 3 dias, né? E depois disso dá um choque térmico pondo no sol por 2 horas, sabe? Porque aí mata tudo que tiver ali Que interessante isso, eu não sabia. Aí depois disso a gente faz um banho de ervas bem rápido, coloca e tira, né? Exatamente para ela não estufar. E aí usando ervas que são antifúngicas mesmo, né? Como o alecrim, a citronela, que é famosa, né, por se afastar insetos, o cravo, né, o manjericão, sabe? Mistura tudo, ferve a água e... Não, é no álcool. No álcool. Um banho de ervas no álcool. E aí depois disso, olha quanta coisa, hein? Depois disso a gente hidrata. Hidrata? E como que é essa hidratação? Eu gosto de hidratar com óleo de coco, óleo de girassol. E nesse óleo eu já coloco também o óleo melaleuca, que ele também é ótimo, né? Ele é ótimo, antifúngico. Ele é antifúngico também. E a hidratação é importante porque a gente tem que pensar que, por ser um material orgânico, também resseca, né? Como a madeira, é como couro, né? Que a gente tem que hidratar para manter a beleza. É uma joia mesmo, né? Precisa de todos os cuidados, né? De todos os cuidados. Exatamente.
E aqui, Clara, você está continuando, então, só para o pessoal que está em casa acompanhando, todo o processo, até acabar o fio, é isso? Eu vou fazer 5, falta só uma carreirinha aqui. Eu vou fazer 5, você pode fazer 6, pode fazer 4. Eu acho que entre 5 e 6 é o número ideal, né? Para ela ficar mais robusta também, né? Ter volume. Porque se coloca só 3, fica murchinha, né? Até porque essa peça já é bem grande. Já é bem se você grande, colocar 3 bolinhas ali, não vai ficar legal mesmo. Tem que ser proporcional. Porque o que me encanta na biojoia é que ela é uma escultura, né? A gente pensa, eu penso na biojoia como uma escultura. É um visual, né? É uma arte tridimensional. Então, todos os elementos têm que estar compondo ali para que ela funcione não é uma coisa assim, como uma pintura, um desenho, né? Ela tem lados, ela tem volume, ela tem proporção, né? Tem o peso também. Até como você falou, as cores, né, precisam conversar. Também, tem que conversar entre si. Tem que conversar. Ó, 1, 2, falta uma só. Então, e outra coisa também que eu particularmente adoto na biojoia, eu não uso cores muito artificiais. E assim, mesmo essas que são tingidas, eu procuro as cores mais próximas da natureza. Por exemplo, eu não gosto de uma biojoia, uma semente tingida de rosa pink, de amarelo limão, sabe? De verde abacate, eu não gosto. Eu acho que ela fica... foge um pouco do conceito, perde né? um pouco a identidade, né, Clara? Então, eu uso na cor natural, né? Ou então, cores assim, que foram tingidas, mas que estão próximas do que é natural, né? Do que é daqueles elementos da natureza. Sim. Assim, por exemplo, se você pensar, tem muita gente que faz e gosta. Mas se você pensa nessa peça toda em rosa pink, por exemplo, eu acho que já quebra, né? Já, como a gente está falando, né? Perde um pouco o significado, né? Até que você falou, né? A biojoia, né? É uma arte, né? Para você. Arte. Você considera também esse momento um pouco assim terapêutico? Totalmente. Te ajuda? Muito, muito. É um deleite, sabe? Você fazer uma biojoia. Primeiro porque, em si, elas têm poder terapêutico, todas, né? A mais conhecida, que eu não tenho nenhum, essa daqui, a olho de boi, é a mais terapêutica de todas. Olho de boi? Chama olho de boi, ou mucuna. Aqui, ó, terminei com a patiúba. Então aqui já encerrou, né? Encerrei as 5, Então termina, que tem essa sempre coisa com uma pedrinha igual do começo. Isso. Eu acho que faz uma junção, né? Não fica aquela peça solta ali. Aqui a gente dá esse nó, eu vou até explicar. Esse nozinho é a parte difícil, né? Ele não é um nó que no dia a dia a gente faz muito, né? Ó, chama nozelha. Você vai enrolar no dedo e aí puxa. Para quem tá começando é bom usar esse agulhão. O agulhão é essa pecinha aqui, ó. Isso, gente, Clara ela pode ajuda. usar para ajudar a dar um nozinho, né? Isso. Ó, aqui esse lado tá pronto. Aqui falta só a patiúba. Mais uma. Mais uma para encerrar. Para encerrar. E agora eu vou fazer o fecho. Que o fecho a gente faz um fecho regulável, né? Eu prefiro. Legal. E daí você coloca mais compridinho ou mais curtinho, Isso, né? A pessoa escolhe, ela vai dosando. Porque o fecho fixo é aquele lá e só, né? Não dá para alterar. Sim. Ó. Peraí. Não, faltou 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Faltou uma aqui, gente. Faltou uma carreirinha do ladinho aqui, né? Isso. Vamos voltar rapidinho. Mas é isso mesmo, né, Clara? Errou, volta, não tem problema, né? Não, e a biojoia... Pra quem tá começando também, Isso. né? A gente vai fazendo experimentações e vocês podem também simular. O que é simular?
você monta uma ideia de biojoia, né? Assim, monta sem fazer, só as peças, dispondo as peças. E aí, se você gostar, você faz. Se você não gostar, você muda. Você pode desmanchar, né? E refazer. Refazer. Mas como ela só está naquela simulação, é mais rápido, né? Até ia te perguntar isso, né? Como que é o seu processo para criar as peças, né? Você busca inspiração em algum modelo que você viu em alguma revista, eu busco na internet, ou você cria mesmo? Alguns eu crio, outras eu busco inspiração, né, no que já existe. Eu gosto muito de observar também os adereços indígenas, né, os africanos, porque tem muita informação visual também. E no fim é muito interessante porque as sementes conversam com a gente também. Às vezes ela pede algum modelo, ela pede alguma... É uma coisa muito assim, é até difícil de explicar, mas é muito intuitivo e muito sensorial, sabe? O perfil da semente, né? Pede ali Pede algum... Um modelo joia, né? Porque sempre tem a casca de coco, é o padrão, isso, né? É o padrão. Que a gente chama de padrão, é tudo que se repete, olha. Tudo que você faz de um lado, tem que fazer do outro, né? E tem alguns colares que a gente chama de assimétricos, que você faz de um lado de cada jeito também. E dá certo. Tudo é construção, né? Tem uns que ficam muito bonitos. São alguns assimétricos que ficam bem arrojados, né? Clara, esse mercado aí da biojoias, ele está crescendo bastante? Muito. É uma área boa para quem quer empreender também? Eu acho ótima porque, primeiro porque nós temos uma biodiversidade, né, que nenhum país tem, né? Bom, aqui nós vamos finalizar colocando um açaí em cada dupla, né, de fios. Aí pôs o açaí, dá um nozinho, aqui só um nozinho simples. Aí puxa, corta o excesso e sela com o isqueiro, né, novamente. Isso sempre tem que ser feito. Aqui do outro lado também. E quando o fio começa a abrir, o que a gente faz? A gente corta enviesado. Olha, que aí ele forma uma pontinha. Sempre na diagonal, assim, para ele não abrir. Tem gente que também dá uma selada com isqueiro, né? Também pode ser feito. Aqui de novo dá um nozinho. Nozinho é sempre o mais complicadinho, né? Mas no fim a gente faz até de olho fechado, sabe? É mais a prática, né, Clara? Você vai pegando o jeito e... O isqueiro precisa ficar muito tempo? Não, é só o tempo dele... Ele derrete, dar uma derretida. Ele derrete. Já finaliza, né? Ó, aqui nós já temos as duas pontas e agora vamos partir para o fecho em si, que é um trabalhinho de macramê. Aí você vai cortar um pedacinho, olha, um pedacinho aqui, mais ou menos 20 a 25 centímetros. 20 a 25 aqui, pro fecho, né? Pro fecho. Aí a gente faz isso daqui, ó, abre o colar e cruza. Cruza as duas pontinhas. As duas pontas. Tá. No meio desse cruzamento, a gente vai encaixar o fio, acha as duas pontas, dá um nó e aí começa o macramê. Eu gosto de virar. Aí começa aqui o macramê. O que seria esse macramê? Macramê, explica pra gente. Macramê é um ponto, é uma técnica, né? Que se trabalha com os fios têxteis, que é tipo um trançado. E nesse caso aqui, ele é usado para fazer o fecho, sabe? O que eu gosto desse fecho é que ele fica seguro, dá um acabamento bonito, né? Não tem perigo de abrir, né? E desprender. Não vai desprender, ele não incomoda também no corpo, né?
Fica muito grosso, né? Não, não fica. Então ele eu acho que é o ideal. Tem outras formas também de se fazer o fecho. Mas no caso do fecho regulável é o macramê mesmo, é o mais utilizado. Ó, pouquinho já deu. Aqui a gente fecha. Eu gosto de dar 2 nós. Para ficar bem reforçado, né? Bem reforçado. Aqui corta uma ponta, não pode cortar as duas de uma vez só. Por quê? Porque ele pode abrir, então você corta uma ponta e sela. Aí que vem, corta outra e sela. Uma de cada vez, então. Uma de cada vez. É tudo normas de segurança. Sim, para não correr o risco depois, né, claro. Porque às vezes o colar tá tão bonito e no fecho a gente... Ó, aqui tá finalizado, tá vendo? Olha que lindo, né? Muito bonito. Aí, colar pronto com as sementes de açaí, né? Açaí, jarina, patiúba. Colarzinho pronto. E na cor, né? Na cor natural, né, Clara? Esse aqui. Cor natural. Na cor natural. Tudo na cor natural. Da própria semente mesmo. Agora a gente vai... Vamos para a pulseira. Vamos confeccionar a pulseira agora. Vou deixar esse aqui nesse cantinho. A pulseira é fácil também? É muito fácil. Aqui eu até peguei um fio maior, mas pode ser 2 fios de 40 centímetros. Aí tá um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Aí vamos dar um nó. Nessa altura aqui de 10 centímetros, damos um nó, que é para iniciar, né? Aí usa esse nozinho. Mais ou menos ali no meio, né? Não no meio. Não chega a ser no meio, terço, né? Um terço. Aqui vai ser uma das pontas. E aqui a gente vai colocar 17, eu calculei 17 açaís de cada lado. Uma pode até ser um pouquinho menor, pode fazer uma com 16, outra com 17. Olha, eu vou pondo aqui. Isso também depende do tamanho que a pessoa quer. Também. Eu tô fazendo uma pulseira que é pro meu pulso, né? Assim que. Mas tamanho. Aí vai depender, né, pessoal, do tamanho de cada pulso. Isso, né? O ideal é a pessoa medir, né? Ela mede e vê qual o tamanho que ela quer. Então vai variar, vai ser não vai precisar de mais de 40, 2 fios de 40. Eu pus a mais aqui justamente porque depois dá para tirar o excesso, né? Melhor é mais, né? Isso. Do que faltar, né? Claro. E tem gente que gosta mais comprido, o fio, ou mais curto, né? Também tem isso. Aí vai variar o modelo. E agora, nesse processo, é só ir colocando... colocando, enfileirando. Enfileirando as sementinhas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Eu vou fazer... A tela tá grandinha, eu vou fazer com maiorzinha mesmo. Aí são mais de 17, então. Tem 17. Aqui... 17. É que também depende do tamanho aquela ali que já tá pronta, ela era pequenininha. Olha, né? Essa aqui, gente. A semente menorzinha. Que é o que a Clara tá fazendo agora. A pulseira, né? De biojoia. Com a semente de açaí também. Aí é só semente de açaí. Porque essa é uma pulseira bem básica, né? Assim, para quem tá começando, ela é bem simples de fazer. E combina, é uma coisa que combina, assim, fácil. E legal porque a pessoa vai ter o conjunto, né? Vai ter o conjunto. O colar, quanto o brinco. Sim, e a pulseira. Isso. Ela tem o conjunto. E tem gente, isso a gente vai observando com o tempo, que não usa colar, mas usa pulseira. Sim. Né? Eu, por exemplo, o brinco não pode faltar, porque eu não consigo. Eu também gosto muito do brinco e do colar, né? E até a gente estava comentando um pouquinho antes, né, Clara? O mercado de biojoias, ele tá em alta, né? Super em alta.
Super. É uma área bacana para quem quer começar também a empreender, gente. A Clara tá falando aqui que tá bastante, né, em ascensão. Bem favorável. Porque muitos artistas, né, muitos famosos têm usado biojoias, também ajuda. Isso, né, ajuda a divulgar, né? Ajuda a divulgar. E também porque eu acho que tem tantas possibilidades. Se vocês fizerem uma busca na internet, vão ver quantas possibilidades que tem estéticas, né, com as biojoias. Então assim, é muito bom, porque não fica assim todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, a gente está trazendo uma possibilidade, né? Mas são muitas. Entre milhares. Então, muitas criações, né? Muitas. As pessoas podem ter ideia e ir fazendo. Aqui a pulseira já está pronta, então? Ainda não? Tá pronta. Aqui eu já vou fazer o finalzinho, né? Que primeiro, antes de tudo, vamos acertar todos os fios, né? Para ela ficar... Tá quase no mesmo... Ficar do mesmo tamanho, né? E aqui a gente pode pôr até, se quiser, fazer uma graça, em vez de pôr o açaí redondinho, põe o tubinho. Um outro acabamento, né? Um outro acabamento. Eu acho interessante mudar, né? Sim. Que eu acho que dá um charme todo especial, né? Para o acabamento. Ó, tubinho no fim. E pode pôr 2, né? Também 2 de cada lado. Aí tem várias combinações possíveis. E aqui a mesma coisa. Vamos selar. Vamos cortar e selar. Corta o excesso, né? Isso. Sempre nesse mesmo processo, né? Corta na diagonal e sela com o isqueiro, né? Na chama azul. Ah, na chama azul. Na chama azul, porque a amarela preteja. Olha, interessante essa dica, né? Claro que eu não sabia também. Pois é. Pessoal de casa. São coisas simples, mas sabe? Que fazem toda a diferença, né? Fazem toda a diferença. A chama azul, ela só dá aquele... Ela fica, né? Ele não escurece. Não escurece. Aqui nós vamos pegar de novo um pedacinho para fazer o macramê. Mesma coisa, aí você vai... Isso, cruzar. Mesma coisa do colar. Cruza, aí coloca aqui o fio, bem no meio, né? Amarra bem. E para quem tá começando, é bom pegar um fio maior, pega 20 centímetros, né? Para fazer Facilita, né? Facilita, mesmo cortando o excesso, fica mais prático. Aqui também não precisa de muitos pontos do macramê. Os 4 já são suficientes. Como ela é menorzinha, né? Ela é menor, é tranquilo de... E aqui a mesma coisa, dá 2 nós, bem apertadinho. Aí mesmo processo, corta e sela. Lembrando que um de cada lado, um de cada vez. Um de cada vez, para não, senão ela pode abrir, porque esse fio ele é encerado, então ele pode escapar. Por isso que a gente usa essa medida de segurança. Agora, se for fio de algodão, eu não uso muito fio de algodão, aí é outro processo. Aqui fecha e abre. Regula, né? Regula. O tamanho que a pessoa quer. Acha necessário, né? Que é mais apertado, dá pra fazer. Que é mais soltinho também, né? Tá vendo? Então aqui pode fazer com 3 fios também, fazer uma pulseira maior. Com 3, 4, né? Já vi até com 4, fica bem legal. Bonito. E aqui também pode fazer mais, deixar mais próximo. Aí cada um escolhe o... E além disso, né, Clara, eu tava pensando, é uma ótima opção de presente, né? Você mesmo faz e presenteia alguém. Os presentes que eu dou são só biojoia, todo mundo adora. Adora, né? É uma peça única, né? Peça única. Olha que bacana, gente. Aqui a pulseira que a Clara acabou de fazer. Também aqui com as sementes de açaí. Isso.
Agora nós vamos fazer o brinco, é isso, Clara? Isso, a última parte. Gente, a última peça é esse aqui, ó, esse brinco que a Clara vai fazer pra gente. Olha que bacana. Que foi criado por uma aluna, esse modelo foi criado por uma aluna, Eunice, lá na ONG do Maria Rosa, né? E aqui a gente vai usar a paxiúba e a semente do açaí. Aqui tá a base, né, do brinco, vocês vão colocar cerca de 15 centímetros. E aí a gente começa. Aí vamos colocar 3 açaís. Sempre procurando assim, terem o mesmo tamanho, equivalente, né? Mesmo formatinho também, né? Também o mesmo formatinho. Aí quando chegar na 3, ali eu pus 4. Vamos fazer igual aqui. 4 para ele ficar 4 cada lado, né? Cada lado. Quando chegou na 4ª, coloca a semente da patiúba. Aí coloca mais 4. E esse modelo foi uma aluna, Clara? Uma aluna que criou, olha a Eunice. Ela criou. Nossa, nós adoramos. Aí, temos os nossos serviu criadores. De modelo aí para outras criações. Para outras criações, né? Esse trabalho que você estava comentando é da ONG, né? É da ONG, da Mãe Maria Rosa. Qual que é o principal objetivo, Clara, desse trabalho? Esse trabalho é ensinar, né, capacitar as pessoas, é uma capacitação longa, e também ajudar a empreender, né, ter uma ajuda para o empreendimento mesmo. Dar essa oportunidade para quem quer começar aí o próprio negócio. O próprio negócio, no ramo de biojoias, como outros também, que eles têm lá, né, outros projetos. Olha, então aqui nós preenchemos 4 de cada lado e aqui vai ser a finalização. E é muito interessante essa finalização porque embute o fio. Então, olha, acabou aqui, a gente começa aqui na primeira, né, onde começou a primeira, e vai passando por dentro, novamente. Vai escondendo o fio. Vai esconder o fio, né? E é tão legal, porque além de esconder o fio, ele fica mais resistente, porque aí fica com um fio duplo, né? Por isso que esse modelo a gente sempre faz com um fio só, porque você começar com 2 fios, depois fica muito grosso. Aí ele não passaria, né? Até passa, mas você fica lutando ali, né? Não precisa disso. Ó, então vai passando, né? O brinco é bem mais rápido. O brinco do que as outras peças. O chaveiro também é rápido, né? Dá para fazer, ó, vou até chegar, vai fazendo até onde der. Tá, passa aqui. Puxando até, né? Dá para entrar mais um pouquinho aqui. Ó, aqui já deu, já tá bem seguro, né? E aqui a gente corta, mesmo processo, corta e sela. Tendo cuidado aqui para não pegar o fio de baixo. Não pegar de baixo e nem na sementinha também, né? E nem o dedo. São vários cuidados ali, né, Clara, nessa parte. Aqui, ó, tá pronto. Olha, gente, bem rapidinho, ficou pronto o brinco. Então aqui a gente tem o conjunto. Todo o conjunto. Vamos mostrar pro pessoal, Clara, de casa? Sim. Conjunto prontinho. Colar. Tá. A pulseira. Pronto. Aí, ó. A pulseira. Aí com 2, né? 2 fios, né? E para você combinar, né, o brinquinho também. Então você vai ter um conjunto completo de biojoias, né, Clara? Isso. Então vocês vão ter um conjunto, colar, pulseira e brinco, né, Clara? Sim. Valorizando o nosso ecossistema, a nossa natureza, né, a Amazônia, como você disse, né? E também valorizando o artesanal, né? Tudo que é artesanal, tudo que é feito com muito carinho.
com muita, como se diz, com muita inspiração, né? Muita inspiração, muita criatividade, porque eu sempre digo que somos parceiros da natureza, né? Ela já fez essas estampas maravilhosas, esses formatos. É, né? só a gente saber reaproveitar e usar, né? Combinar, né? Valorizar, enaltecer, né? E aí é isso, aí resulta nesse trabalho que eu acho que tem várias funções, né? Não só a estética, ele acaba gerando, vai além, né? Só da função estética. Pode gerar renda, ser uma fonte de criatividade, de terapia, né? Para quem quiser começar. Sim. Claro, então eu gostaria de te agradecer. Sim, eu que agradeço. Né, por estar aqui ensinando a gente, né, a fazer esse conjunto de biojoias, falando um pouquinho do seu trabalho, da sua pesquisa, Sim. da ONG. E para quem quiser, né, entrar em contato, eu gostaria que você passasse suas redes sociais, os telefones, até para quem quiser também fazer parte da ONG, fazer algum curso na ONG, por favor. Ok. Eu tenho Facebook, também tá como Clara Aidar, Instagram também tá como Clara Aidar, e o meu WhatsApp também, né, é 19 98 380 3729. Quem quiser algum esclarecimento, né, mesmo uma questão de onde encontrar esses materiais, pode entrar em contato comigo, tá ok? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente que agradece, viu, Clara? Tá bom. Pessoal, então encerramos, né, mais um Faça Você Mesmo. Lembrando que você pode conferir todos os nossos quadros, os nossos programas no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente se vê no próximo programa. Até lá!